Boa tarde, estamos aqui novamente com a aula do 8º ano, né, de formação de palavras, e foi uma aula que já foi trabalhado com vocês durante a semana, e vamos fazer uma revisão para que vocês tenham mais facilidade de realizar as atividades. Vamos lá? Criação de palavras por composição. A composição consiste na união de outras duas ou mais palavras base, como em vale-refeição, socioeconômico, hidromassagem. Então, podemos ver, ó, vale é uma palavra, refeição é outro, sócio é uma palavra e econômico é outro. Hidro é uma palavra e massagem é outra. Então, elas se juntaram e deram origem a outra palavra. Ou de dois radicais relacionados entre si. Caligrafia, politécnico, para dar origem a um novo significado. São chamadas de compostas as palavras resultantes do processo de composição que possuem mais de um radical. Analogia é um processo de mudança linguística que consiste na alteração de uma palavra ou um significado de um signo para que se adaptar a uma forma já inexistente. Por exemplo, tapiocário é a palavra formada por analogia com padaria, churrascaria, peixaria, cujo sufixo área significa conjunto de coleção. Já vimos que o número de palavras formadas com radicais, provindo do latim e do grego, é notável na língua portuguesa, graças ao fato de que no século XVI e até o século XVIII, as obras científicas e filosóficas eram vinculadas em latim, mas traziam muitas palavras emprestadas do grego, justamente devido à concentração nessas áreas do conhecimento. Grande parte das palavras provenientes do latim e do grego integram um vocabulário técnico-científico e filosófico literário. E ainda hoje, essa contribuição possibilita tanto a formação de novos termos técnicos para designar experiências recentes, como a criação de formações populares que muitas utilizam também radicais de língua modernas e nascem por analogia, que a gente já falou antes, com outras palavras já existentes. A palavra feminicídio, por exemplo, é um termo criado no final do século passado pela junção das radicais latim femin, que é mulher, e sida, que mata, para designar o crime de assassinato de mulher motivado pela questão de gênero, ou seja, o papel da mulher na sociedade que a diferencia do homem. A palavra cibercôndria é formada a partir do radical inglês cybernetic, que é do grego konder, abaixo da cartilagem, pois os antigos acreditavam que nesse local se situava uma doença neurológica causada da tristeza. Cibercôndria é a causa da doença causada pelo uso abusivo de aparelhos eletrônicos. Foi inventada por analogia com a palavra hipocondria, transtorno que gera medo desmedido de doença. Então, vocês viram, né, que uma palavra gera outra, né? E isso vem do latim, do grego, né? Aqui, vamos observar alguns radicais gregos e latinos, como eu já falei, bastante comuns em palavras de criação antiga ou recente na língua portuguesa e que formam os chamados compostos neoclássicos. Então, aqui na primeira, a gente pode ver que a gente pode ir lá, ó, A, G,
menos o tracinho o, vírgula. Agô, tracinho os. Que quer dizer? Conduzir, condutor. Então, dá origem a demagogo, pedagogo. Viram que legal? Ali, no segundo, ALG, tracinho OS, que é sofrimento, dor, que dá origem à palavra nevralgia, tá bom? E aqui a gente tem a lista, né? E vocês podem entrar lá no site, né? No portal e continuar observando essas listas. Os radicais latinos, né? Olha lá. Primeiro aqui, ó, arquepus, que é direito, justo. Então, dá origem a adequar, equação, equidade, igualdade. Então, essas palavras latim dá origem ao nosso palavra em português. A justaposição e aglutinação é um processo de composição de palavras que pode ocorrer de duas maneiras. Por justaposição, né, ou aglutinação. A justaposição, quando os elementos conservam a mesma pronúncia que possuem quando sozinhos. Eles compostos podem ou não ser separados por hífen. Por exemplo, porco-espinho. Olha lá, ele foi separado por um hífen, olha lá, pelo tracinho. Porco, uma palavra, espinho, outro, mas dá origem a uma palavra só, né? Porco-espinho. Olha lá o pontapé. Ponta é uma palavra, pé é outra. Juntou os dois, formou outro significado, outra palavra, pontapé. Belas artes. Belas, uma palavra. O hífen ali, né? Artes é outra. Juntando, se formou uma outra palavrinha. E a aglutinação, que é quando pelo menos um dos elementos sofrem alteração de pronúncia, de modo que a palavra composta passa a subordinar-se a único acento. Veja os exemplos. Se a gente observar a sílaba tônica destacada em cada componente isolado e na palavra que resultou da união entre eles. Por exemplo, boca mais aberta, boquiaberto. Perna mais longa, pernilongo. Lobo, lobo mais homem, lobisomem. Em mais boa, mais hora, embora. Viu que interessante? Então, essas palavrinhas é formada por aglutimação. Justapor é palavra formada de justa, igual perto de, ao lado de, mais por justaposição, quer dizer posição perto ao lado de. E glutimar significa colar, grudar, soldar. Glutinação quer dizer ligação, fusão. Então, lá na justaposição, nós colocamos perto, né? Ó, posição perto, ao lado de, as palavrinhas, né? Para formar outra. Já na aglutimação, ela tem uma ligação, uma fusão para formar outra palavrinha, tá bom? Essa foi a aula dessa semana, né? Tem algumas atividades para serem realizadas. Continue tirando foto, enviando para o professor tutor, para que ele possa fazer a devolutiva para você. Lembra que errando que a gente se aprende. Não desiste, estamos terminando. Até a próxima aula.